A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje nós estamos no dia 70 da Bíblia do nosso dia a dia. Faremos a leitura de 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, tá? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa realmente conduzir e nos iluminar durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A um mais velho não repreendas, mas aconselha como a um pai. Aos mais moços, como a irmãos. Às idosas, como a mães. A mais jovens, como as tuas irmãs, com toda a castidade. Honra as viúvas, as que o são propriamente. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar a piedade para com seus familiares, e portanto aprendam a retribuir aos pais o que deles receberam, isto é, agradável a Deus. Mas a que é realmente viúva e está desamparada, depositou a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações, quanto àquela que se entrega aos prazeres, já morreu, embora ainda esteja viva. Insiste nesses pontos para que elas sejam irrepreensíveis. Quem não cuida dos seus, e principalmente dos de sua casa, renegou a fé e é pior que um infiel. Seja escrito no grupo das viúvas, somente aquela que tiver não menos de 60 anos. Tenha casado uma só vez e seja conhecida por suas boas obras. Soube educar seus filhos, foi hospitaleira, lavou os pés dos santos, socorreu as pessoas em dificuldade e dedicou-se a todo tipo de boa obra. Não admitas viúvas jovens, pois estas, quando seus desejos se afastam de Cristo, querem se casar de novo, e então merecem censura por faltarem com o compromisso antes assumido. E ainda, vivendo na ociosidade, acostumam-se a ir de casa em casa, não apenas como ociosas, mas também como faladeiras e fofoqueiras, falando o que não convém. Por isso, quero que as viúvas jovens se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião para críticas, pois algumas já se extraviaram seguindo Satanás. Se alguma fiel tem viúvas sob os seus cuidados, que lhe dê assistência, de modo que a igreja não fique sobrecarregada e assim possa assistir às verdadeiras viúvas. Os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino, pois a Escritura diz: não coloques mordaça no boi que estiver à debulha, e o trabalhador merece o seu salário. Não recebas acusação contra um presbítero, a menos que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Aos que são culpados, repreenda-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Eu te peço com insistência diante de Deus e do Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observeis estas normas sem nenhuma prevenção, nada fazendo por parcialidade, então te apresses a impor as mãos sobre ninguém. Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te tornes solidário com pecadores alheios. Conserva-te puro. Não bebas, mas somente água. Toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas fraquezas frequentes. As faltas de alguns são manifestadas mesmo antes de serem examinadas em juízo, mas a de outros só depois se tornam manifestas. Assim também as boas obras são manifestadas, e aquelas que ainda não o são, não podem ficar escondidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito à palavra de Deus. Pessoal, nessa palavra nós não temos nenhuma promessa, nenhuma ordem e nenhum príncipe eterno, então eu gostaria de fazer um comentário, né? Aqui na palavra mesmo, né, ele fala quem não cuida dos seus, e principalmente dos de sua casa, renegou a fé e é pior que um infiel. Então, a gente, nessa época de Natal, nessa época bonita, né? Então, que a gente possa realmente ser chamados a realmente unir nossas famílias, tentar levar nossas famílias a Deus, né? O que seria mais importante, né, do que o prêmio da vida eterna, né? Então, que nós possamos conduzir nossas famílias para esse amor, para esse lugar tão bonito que é estar junto com Jesus, que é estar junto com a nossa igreja, né? Então que nós possamos realmente reunir as nossas famílias, realmente cuidar,
né, para que todos nós, todas as pessoas da nossa família possam chegar ao céu junto de nós, né? Então a gente tem uma missão, né, aqui na Terra, a gente tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar principalmente, né, aquelas pessoas que sempre estão conosco, aquelas pessoas que nos criaram, aquelas pessoas que sempre estão ao nosso redor. Então que nós possamos realmente trazê-las para mais perto de Jesus, para que assim elas também consigam a salvação. Então nesse Natal, que você possa realmente tentar se reunir com a sua família, principalmente se você tem algum rancor contra alguém da sua família, alguma coisa assim, perdoe, né? Nada melhor do que você poder perdoar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Quando você perdoa, você está lavando a sua própria alma, né? Perdoes para ser também perdoado, né? Então que a gente possa realmente perdoar essas pessoas. Às vezes alguém da tua família fez alguma coisa ruim para você, mas exercite esse perdão, né? Exercite esse perdão para com os seus, né? Porque se a gente quer ser perdoado, também temos que dar espaço ao perdão na nossa vida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.